Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio de Minha Mentoria com Anthony Jones, uma série onde eu mostro todos os exercícios que eu fiz para a mentoria de personagem do Anthony Jones. Então, nos 2 últimos episódios eu mostrei para vocês como eu fiz essas ilustrações aqui, sendo os pequenininhos da esquerda, estudos que eu fiz de ilustrações do Anthony Jones, e as da direita, as minhas próprias ilustrações, aplicando os conceitos que eu aprendi copiando as artes do Anthony Jones. E aí eu mostrei para ele, né, os estudos que eu fiz, e ele disse o seguinte, ele ficou lisonjeado de eu ter estudado as artes dele, mas ele disse que seria melhor eu variar mais as minhas referências, procurar outros artistas, porque senão a minha arte podia ficar parecendo muito com a arte dele. E mostrei para ele os meus próprios personagens e ele gostou muito, ele ficou impressionado com a minha evolução. Até os meus colegas elogiaram, foi algo que eu fiquei muito feliz, porque nos encontros, toda vez que alguém trazia uma arte muito massa, normalmente a galera no chat elogiava. E nunca elogiavam a minha arte, sabe? E eu ficava querendo muito isso. Então, nesse dia, quando eu mostrei, e eu sabia, eu também tinha consciência de que a minha evolução tinha sido muito grande. Os meus colegas, quando viram, elogiaram, comentaram lá no chat e tal. E o Anthony Jones falou, nossa, foi uma evolução muito grande e tal. E o que ele me falou mais sobre as minhas artes foi o seguinte. Ele disse que antes eu estava fazendo muitas subdivisões nos meus personagens. E agora era como se eu tivesse ido para o lado oposto. Eu estava fazendo personagens muito mecânicos. E ele pediu que eu meio que desse uma diminuída nisso, colocando mais partes de armadura para cobrir essas partes mecânicas. Como se tivesse com muito detalhe os meus personagens. E essas partes de armadura pudessem dar uma diminuída nisso, dar uma quebrada. Então, a minha ideia foi o seguinte. Eu resolvi estudar mais as ilustrações dele. E vocês já estão vendo aí eu fazendo os estudos. E o que eu pensei foi assim. Já que eu evoluí tanto fazendo os estudos anteriores, eu vou estudar mais ainda, eu vou dobrar a quantidade de estudos que eu vou fazer. Então, o negócio era assim, a gente tinha encontros, se eu não me engano, era segundas e sextas, quartas e sextas, eu acho. E aí o que eu pensei foi assim, já sei, vou fazer um estudo sábado, um estudo domingo, e segunda eu vou fazer 4 estudos e aí depois eu vou fazer meus personagens. Mas não foi uma ideia muito boa isso, porque eu fiquei muito exausto. Quando chegou a hora de fazer meus próprios personagens, eu tava morto, eu não aguentava mais. Ou seja, talvez tivesse sido melhor eu fazer os estudos misturado com meus personagens, tipo, fazer um estudo, depois tentar fazer meu personagem. Então, enquanto eu falava, vocês já me viram fazendo 2 estudos de 2 ilustrações do Anthony Jones. Agora eu estou terminando de fazer mais um estudo de uma ilustração dele. E em seguida eu vou fazer mais 3 estudos, só que de coisas que não estão relacionadas ao Anthony Jones. Exatamente seguindo o conselho que ele me deu, para eu não ficar com o meu estilo muito parecido com o dele. E variar as minhas referências para isso não acontecer. E nessa sessão de estudo eu peguei 4 referências, né? E aí a minha dificuldade foi o seguinte, as outras imagens que eu peguei eram fotografias, né? E aí eu tive dificuldade de pintar com a mesma velocidade que eu estava pintando as ilustrações do Anthony Jones, as fotografias. Porque eu acho que como elas, obviamente a fotografia ela pega muito mais detalhes e muito mais
variação de valores. E nas pinturas do Anthony Jones, os valores meio que já estavam quebrados para mim, já estavam simplificados, e nas fotografias não. Então eu mesmo que tinha que fazer essa simplificação na minha própria pintura. Então demorava mais um pouco de tempo e eu tive um pouco de dificuldade. Mas foi bom para pegar alguns insights de como pintar mais rápido e tentar aplicar os conceitos que eu aprendi estudando as pinturas do Anthony Jones em pinturas de observação, observando coisas reais, né? E aqui foi a minha tentativa de pintar o pedaço de motor do carro. Foi uma tentativa, digamos assim, extremamente fracassada, porque esse objeto tem muitos detalhes, muitos detalhes mesmo. E quando eu escolhi ele como referência, eu não imaginei que ia ser tão difícil, eu achei que ia ser mais fácil. Mas quando eu comecei a pintar, eu vi o quão difícil era pintar isso. E a propósito, como sempre, eu estava tentando me dar mais ou menos só 1 hora para cada pintura. Então, dentro de 1 hora, para mim foi muito difícil tentar fazer alguma coisa decente com essa minha pintura, usando esse motor de referência. E aqui foi a última referência que eu usei, o último estudo. E quando eu estava pintando ele, eu senti que eu já estava bem... O meu processo estava ficando cada vez mais refinado, mais sofisticado. Então eu usei o método de pintar primeiro a shape e depois tentar fazer a transição de luz dessa shape. E aí eu tentava pintar a shape com bastante confiança, deixar ela o mais precisa possível logo de cara, para não ter que ficar corrigindo as bordas dela toda hora. Então eu já tentava pintar a shape que eu estava vendo de forma bem precisa, bem rápido. Então vocês podem ver que aí, mais pela parte do meio, assim, dessa perna, da perna do lado esquerdo, é onde está mais detalhado e mais preciso, né, a pintura. Enfim, gente, esse é o resultado final. Esses são aqui os estudos do Anthony Jones, que eu tentei usar também um pouquinho de liberdade criativa e mudar algumas partes. Então é isso, gente. No próximo episódio eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi com esses estudos e como eu apliquei o que eu aprendi nos meus próprios personagens. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo. Se você quer acompanhar os vídeos, se inscreve aí no canal. E se você acha que tem algum amigo seu que possa se interessar por esse conteúdo, compartilha com ele, que é muito importante e ajuda muito o canal. E não se esqueça de conferir a playlist que eu vou deixar aqui com os outros episódios da série, para você entender como foi todo o meu processo até chegar aqui. Valeu, gente. Um abraço.